Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Além das Linhas, comigo, Kaline Bradley. E a partir de agora começa o nosso ponto de encontro com as emoções do mundo esportivo. Por aqui tem muito futebol, bastidores, entrevistas exclusivas, vôlei, basquete e muito mais. E claro, aquela resenha boa que só a gente sabe fazer. Ó, se prepara que o programa de hoje está imperdível. Oi, gente, está no ar mais um episódio do nosso podcast Além das Linhas. Hoje recebendo convidados para lá de especiais. Começando com um ex-jogador que passou pelo Sport do Recife, mas é paraibano e tem uma seleta lista de ex-atletas que já atuou ao lado dele. Seja muito bem-vindo, Dário. Obrigado, Karina. Prazer todo meu estar aqui com vocês para debater o futebol, né? Agora eu quero ver você de óculos, esse óculos chique, por favor. A galera... Tá aí o óculos, você vai dar... A galera vai pegar no pé, mas não tem personalidade. A produção, por favor, quero ver o Adriano, o Sandro... São invejosos, Dário, eles, Mas entendeu? eu tenho personalidade, o que eu gosto eu uso. Muito bem. Vamos falar muito do nosso futebol aqui, tá certo? Vamos falar. Estamos precisando aí o futebol pernambucano dar uma reviravolta, né? Para poder chegar no onde sempre brilhou, né? Nos clubes, todos os 3 clubes aqui na primeira divisão e torcendo também para o Retrô, né? Isso mesmo. Ao meu lado, ele é jornalista, ele é empresário, ele é comunicador, ele é comentarista, ele é das redes sociais, minha gente. Nilcinho, bem-vindo ao Além das Linhas. Tudo bom? Que honra. Já assisti semana passada, Isso. Gostei. Gostou? É o que falta aqui em Pernambuco, né? Mais esporte, e resenha também, né? Que eu cheguei hoje e vamos ter resenha, né? Aqui a resenha é boa, é à vontade, é você nos acompanhando em qualquer lugar do mundo, né, Nilcinho? Vamos nessa. Porque de Fala internet tudo, você né? entende muito. De tudo, internet, futebol, esportes no total, em tudo. Você tá chique, hein? Tá acompanhando o Mundial. Mundial, estamos assistindo. Tava falando de tênis aqui no off com o Kleber também. Não sei que a gente tem tênis, tem handebol, tem tudo. Tem tudo, NBA, acabou essa semana, então Tá assim... tudo certo. Tudo em casa. A camisa aqui é assim, tu sabe, né? Sim, claro. O time é ruim, mas... Eu falei, estou sentindo falta do Ibis, não ganhei nunca mais uma camisa, né, do Pássaro Negro em casa. Ô, Zi, mandar aqui, ó. favor. Tá aí. Tá difícil, né? Vai chegar. Tá difícil. Olha, e falando de profissionalismo no futebol, claro que aqui é pauta no Além das Linhas. Eu convidei, na verdade, o professor Flávio Albuquerque. Ele é nutricionista esportivo, já passou pelo Santa Cruz e, segundo ele, foi no auge do tricolor do Arruda em 2016. Que bom, né, Flávio? Bem-vindo ao Além das Linhas. Obrigado. Tá sendo um privilégio, né, contribuir aqui com o conhecimento que eu tenho em nutrição, né, e contar um pouco da minha experiência, né, e dar dicas aí, né, para os atletas, os praticantes de exercício físico que vão estar ouvindo e escutando a gente também. Por que você falou assim? Me disseram que eu passei no melhor momento do Santa. Por que será? Por que será, hein, Nilcinho? Da Série B para a Série A. Disseram que era o cominho e nem o coloral, que eu jogava no feijão, né? Sério, você precisa voltar com esse cominho e coloral lá no Arruda, gente. Mas desde que tu saiu, foi a época que o Santa começou a... Sim. Rapaz. 2016 foi o auge, né? O último título, né, de Pernambuco e do Santinha, que foi na Copa do Nordeste com o Milton Mendes. Vai fazer 10 anos. 10 Ano que anos. vem, né? E, meu filho, volte quanto antes, por favor. Pois é. Acredito que sim. Acho que o cominho eu deu seja a certo. cereja do bolo. A cereja do bolo é o Nutri. Mas a gente fala muito que o futebol, mas o esporte no geral, né, Nilcinho? Dário vai falar da experiência dele no passado. A gente não tinha esse acompanhamento, né, profissional tão grande, né, em relação ao cuidado do atleta em si, né? Total. E, assim, já aproveitando que eu tô com a camisa do Ibis aqui, eu lá também tem, né, nutricionista e tal. Antigamente a turma não tinha isso no futebol, né, Dário, assim, um pouco antes ainda, né, nos anos 80. Já tinha a doutora Flávia, né? Era Flávia, da época ainda? Era, Flávia. Já tava lá A nutricionista. doutora Flávia merece. Ela está, assim, no formal, né, gente? Há muito tempo. Ela é uma excelente profissional. Ainda lembro bem no sábado, não deixava de existir aquele pirão que a gente comia, né? O cozido, né? Era Sim. pra dar força, e no domingo a gente jogava pra caramba. Hoje eu não entendo
Os caras só tomam vitamina, coisa e tal, e não joga nada. Joga O nada. pirãozinho já era. Pirãozinho, no domingo, atropelava os caras. Não tinha, podia vir quem for. E tem isso? O pirãozinho tá liberado, Flávio? Tá Hoje? liberado. Tá Tá liberado vendo? sim. Tá. Principalmente o atleta, ele tem um gasto energético muito alto. Aí, Então a gente Cozido. não se preocupa com essas comidas calóricas, porque eles é um catabolismo imenso. Eles gastam muito, né? O treinamento é muito pesado. As dietas dia. são bem hipercalóricas e o pirão entra nesse meio aí de dietas refeição hipercalórica. Eu tava falando, o Flávio falou assim, que além de cuidar dos atletas nesse Dário, eles cuidam também das famílias. Por quê? Isso. Porque não adianta o profissional hoje de nutrição fazer o trabalho de reeducação alimentar, falar da hidratação, do bom consumo de vegetais, frutas e verduras, fracionamento, e ele não ter o acolhimento, o apoio da família em casa. Porque não adianta a gente, porque lá, isso em qualquer time, né? Tem a cozinha, onde são preparadas as refeições, não só dos atletas, mas também de todos os funcionários que ali frequentam. E a gente tem todo aquele trabalho, né, nutricional, mas também a família tem que acolher. Não adianta eu dizer que comer frutas, verduras, o grupo dos carboidratos bons, proteínas boas é interessante, e chegar em casa, ele tem Tem um bolo de salsicha, chocolate. mortadela, né, tem uma torta de Biscoito. limão, biscoito, bolachinha, né, que aí vai ter um impacto negativo no rendimento dele, né? Eu lembro de um atleta, não vou falar o nome dele, do Santa, gente, que ele era uma potência. Mas a alimentação dele, assim, à noite, sanduíche, né? Comeu sanduíche, Muito não comeu doce, biscoito, uma coisa né? assim que não foi pra frente, né? Acabou não indo pra frente. Me lembrou muito que a gente conversando aqui. E eu tava lembrando também do Joeliton, né? O nutricionista do Joeliton hoje é o Juliano. Ele é nutri do Grêmio. Ele foi da base e ele, junto com a equipe dele, estava cuidando do Joeliton, ainda cuida até hoje do Joeliton, mesmo jogando fora. O Joelito tá uma máquina, minha Ele tá gente. daí, né? Tá aqui Tá no treinando lá Recife, tá no treinando no esporte. CT do esporte. Né? E você vê hoje o Joelito daquele tamanho, assim, como é importante um atleta se cuidar, né? Total. E jogar no campeonato inglês, né? Que é o campeonato mais físico do mundo. Já chegou lá na massa, né? Ou dá uma tombada ali, meu amigo, Oxi. peraí, aqui não vem não, né? Que eu acho que falta muito, né? Consciência Falta do próprio atleta, né? Totalmente importante aqui, principalmente no esporte, Santa. No Santa, normalmente, né? Que eu tava falando aí, né? Desde... Volta o cominho colorado, pelo amor de Deus, Bruno Rodrigues. Que é isso. Dário, quem é Dário, assim, além das linhas? Como é que a gente pode definir o Dário além das linhas? eu trabalho assim, indico jogadores, né? Aparecer algumas coisas para me levar para os clubes de futebol, não só aqui em Pernambuco, mas em outros clubes, em outros estados também eu faço isso. A gente não para não, né? Você saiu do futebol, se aposentou, mas o futebol não saiu de você ainda? Estou no futebol. Foi o futebol que me proporcionou tudo, que conquistei na minha vida e não posso sair do futebol, né? Dário, eu tava vendo que você jogou com o Louco Abreu. Jogou? Abreu não. Louco Abreu não. Perdão. Joguei só com um que eu acho que é o melhor de todos, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Mas ele jogou Aliás, outro. ele que jogou comigo, né? Ele jogou com você? Porque ele não era nada, né? Tava começando, eu já tinha sido campeão aqui várias vezes pelo esporte. E tive o privilégio de passar a bola pra ele, joguei uma Você Libertadores não jogou com o toda. Louco Abreu, não? No Louco Abreu não. Tira certo que sim. O Giovanni, Juninho Pernambucano, sim. Juninho Pernambucano sim. Marcelo Chiquinho. Moreto. Marcelo também não. Não esse jogou com ele? Não. Na época do Grêmio peguei Guilherme, centroavante, Beto, Danley, Rivarola, Ácia, aquele time, Roger, que é treinador hoje do Internacional. Peguei aquela seleçãozinha, deu pra aprender um pouquinho também. Como que era o Ronaldinho Gaúcho, hein? Rapaz, um cara tranquilo, extrovertido, como ele hoje é, né? O cara brinca demais, ele vai para o treinamento, pro jogo, brincar, ele brinca com a bola, ele é um cara que não esquenta com nada e ele é essa pessoa, simples, humilde. E hoje a gente não pode nem brincar com a bola, né, Lucia? Tá difícil, né? Pisou na bola, né? Levou cartão, né? Já não ano pode. passado. Esse ano o jogador pisou na bola, opa, cartãozinho, né? Mas ele, assim, eu agradeço a Deus por ter, né, jogado com um atleta desse nível, mas ele é tudo isso e mais um pouco. Ele terminava os treinamentos, ele ia bater falta, vamos dizer 10 faltas, ele fazia 9 gols de falta. E com 18 anos, né, 18, 19 anos, depois se tornou o jogador que foi. Monstro, né? Treinava bastante, era focado. Mas já resenha. Hum? Mas já resenha. Mas Desde é- novinho. Ele é reserva. Não, no começo da carreira dele, ele não apareceu muito não, era festeiro não. Aqueles pagodinhos, né? Que Aí ele gosta, né? depois é que ganhou. Ganhou tudo, né? Depois que ganhou o Moia, aí o cara muda um o pouco, cofre ficou cheio, aí É. ele falou, agora vamos me divertir um Pô, pouquinho. 20, normal, né? 22 anos, ganha a Copa É. do Mundo. Melhor do mundo. Aí depois foi melhor do mundo de novo. 2 vezes melhor do mundo, né?
E acho que no treino é difícil assim, tu volante, meio campo, né, pra marcaçãozinha, né? Ele usa usava muito o corpo, ele já novinho, já tinha um porte físico bom, né? Ele usava muito o corpo. Sempre usou bem, né, o corpo, né? Os caras batiam nele, aí jogava a mão, né? Ele não abria, não. É aquele jogador popeiro mesmo. Ô, Nissim, como é que tá a sua vida hoje? Rapaz, assim, esportes, né? Todo futebol, todo Eu dia. te conheço pela vida inteira já como esporte, né? Todo dia esportes, futebol, pernambucano, né? Assim, no momento não tá tão bonito de ver, né? Assim, o esporte subiu e tal, campanha boa ano passado, mas tá se ajustando, né? Mudou de técnico. Mas o Náutico, ninguém na B. Você torce pro Náutico, esporte? Não. Todo mundo me pergunta isso, né? Você tem cara de torcedor do esporte? Meu time é o Ibis, pô. É o Ibis, nem adianta perguntar. Assim, né? Ó, Barcelona eu gostava também por causa do Ronaldinho, né? O Rivaldo e tal. Aí desde pequeno acompanhava mais futebol internacional do que daqui. Pô, porra, mentira, é verdade. Meu pai é santa, minha mãe é esporte, meus irmãos tudo esporte. Aí minha esposa é esporte, aí o pai da minha esposa é náutico, aí tinha uma confusão de time. E eu gostava nessa época que eu acompanhava, sempre ia a jogo e tal, assistia, não usa minha idade não, mas assistia na época de Juninho, de depois de Leonardo e tal, Dari também. E aí depois o Ibis surgiu, né? Assim, eu já conhecia muito do Ibis, como todo mundo deve conhecer, por causa do shampoo, né? Shampoo é aquela resenha, já todo mundo sabe que passa o dia vestido de jogador, né? Tem a barbeira dele aqui em Boa Viagem. E já conhecia um pouco do Ibis por ser o pior time do mundo, aquela fama de pior time do mundo, e por causa do shampoo. Aí um amigo meu, que acho que tu até conhece, Israel, né? Que ele fez um TCC, um livro do Ibis e tal, e me convidou para participar vamos fazer a torcida do Ibis. Isso foi em 2011, 2010 e tal. Aí me conhecia por gostar muito de esporte, desde pequeno, que a gente estudava naquele colégio Santa Emília, olha ainda e tal. E a gente fala que tabacudo, né? É muito tabacudo, pirrar e tal. Aí, ó, é o tabacudo que eu digo no sentido de fazer resenha e tal, de jogo e fazer piadinha. Aí a gente, ó, vamos fazer uma torcida do Ibis e juntar esse tabacudice e tal, porque todo mundo só fala do esporte, Santa e Náutico. E do Ibis a turma não falava. Então vamos, pô. Aí a gente vai nos jogos do Ibis e vai começar a documentar as derrotas do Ibis. Aí, porra, quem vai documentar? Quem é o doido que vai começar a documentar as derrotas do Ibis? E no passar dos anos foi dando certo, assim, a gente foi noticiando o Ibis. Opa, o Ibis estava na época do Guinness Book, né? Quem não sabe, o Ibis passou 4 anos sem ganhar um jogo e foi pro Guinness Book nos anos 80 e 90, né? E a gente, quando a gente chegou em 2011, eu cheguei, o Ibis estava perto de bater o recorde de novo. Tava jogando a segunda divisão do estadual, né? Aí o Ibis ganhou um jogo. Aí a gente fez a maior festa na internet, saiu soltando fogos e tal, começou a xingar jogador, não pode ganhar não sei o que, na resenha, lógico, né? A gente teve a liberdade da família Ramos lá, o Ozi Ramos, que tem o Ozi pai, que já faleceu, e atualmente o Ozi Júnior, que é o atual presidente do Ibis, e a família toda lá, que até hoje, né, mantém, o Ibis, cuida do Ibis e tal. Aí a gente fez muita campanha, muita festa, aí teve depois as competições aqui, a Copa do Mundo, Copa das Confederações, que o Weber até sabe, né, que a gente ia fazer resenha lá na Arena Pernambuco, aí teve a seleção do Tahiti, aí eu fiz umas piadas, aí repercutiu internacionalmente, aí começou a bombar. Vocês bombavam no Twitter? Muito. Muitas vezes. O Ibis é um time, hoje ainda, o Ibis tem mais seguidor que o Náutico, que o Santa no Twitter. Ai, mentira. No TikTok tem mais que o Santa também, que o Náutico no TikTok. O Santa, como o Ibis joga pouco, aí não tem tanto assunto, né? E não dá pra viver o tempo todo de piada. Aí o Ibis, o campeonato, a segunda divisão, o Ibis chegou a subir ano passado, mas caiu depois de novo, né? Ganhou até do Santa no Arruda, aquele jogo lá, um tabu de 60 anos que não acontecia. Aí o Ibis, como é um time que joga um campeonato curto, né? Que é A2, que vocês sabem, 1 ou 2 meses de competição, acabou caindo, não tem o resto do ano de calendário, o que ele vai fazer? Aí o Ibis hoje tem base, aí tem todos os departamentos lá, que cuidar dos meninos, tem menino que já tá saindo. A gente cobria muito o Ibis o ano passado, ano retrasado. Teve muito jogo, ano retrasado o Ibis caiu, jogou a segunda divisão ano passado, aí esse ano tá se organizando pra voltar novamente, vende camisa, antigamente não tinha, onde é que vende a camisa do Ibis? Todo mundo perguntava, né, pessoas de outros estados vinham aqui, vende fácil no país todo, internet, as redes sociais. O Ibis é o time que é o top 20 do país, com mais seguidor no país e um dos do mundo, à frente de muitos times da Série A, B e C,
Só por causa dessas piadas desses últimos 12 anos que eu tô lá, né? Que os meninos saíram, né? Eu fiquei, né? Ó, Nilcinho, os meninos foram fazer outras coisas, né? Ó, fica com essa bomba aí, assumi essa bomba. Mas acabou repercutindo, legal. A gente já teve reportagem no The Guardian, da Inglaterra, tentando contratar Messi, Neymar, assim, no decorrer dos anos. Quando o jogador ia mal, a gente, opa, tá mal, aqui a gente acolhe você. Vem pra cá, gente. Aquela piadinha e tal. E acabou repercutindo mundialmente. Teve técnico que veio passar, José Mourinho, aquele português. Isso. Veio passar aqui as férias no Nanai, lá em Portugal. A gente fui lá, eu e Shampoo e a Globo. Gosta da resenha, né? Ó, vamos lá fazer, vamos aí, foi com a gente. Aí eu vi o contrato pro Mourinho assinar e tal. Aí ele viu que não podia ganhar um jogo. Se ganhasse, ia levar multa. Se perdesse jogo, ia ganhar um bicho. Aí como é o bicho? Na época dos jogadores, ia um bicho dinheiro. Aí a gente tem um bicho, um gato ou um cachorro, que ele podia adotar, escolher e tal. E foi essas ideias inusitadas que foi ajudando a repercutir. E o Ibis hoje é essa potência digital. É uma potência mesmo. Aí já fez campanha com iFood, com várias marcas. Betis e tudo que você imaginar, o Ibis já fez campanha. E justamente por causa... Ninguém nunca imaginou assim, que o Ibis ia conseguir dar a volta por cima, pegar o lado negativo da resenha, a gente juntar publicidade, jornalismo e trabalhar um negócio. E outra, assim, nunca teve Você é um gênio nisso. investimento de nada. É tudo assim, foi do meu bolso praticamente, de ir nos jogos, de bancar tudo, de viajar, já teve jogo, eu peguei 11 horas de ônibus com o time pra ver o Ibis, mas valeu a pena o Ibis subir. Não ganhou, né? Não ganhou, a gente já sabia, mas subir de divisão. Então, assim, tem tanta história, tanta coisa. Um dia fazer um livro contando tudo. Ou seja, você é a cara do Ibis, não tem jeito. Então, assim, eu digo que é Shampoo, né? Eu nunca digo que eu sou nada. Eu tô lá no bastidor, mas a turma que gosta aqui. Mas você não te procura, né? Não, então, assim, por questão de fazer as ideias, de Shampoo, topa isso, ele topo, né? Shampoo sabe que junto. vai junto, topa tudo junto e a gente vai Jogou rolando. contra o Ibis já, Dário? Já jogou contra o Ibis? Eu não... Não lembra? Não lembro não, mas eu acho que não. Na época que tu jogava, o Ibis não tava na Série A não, do Pernambucano. Tava não. O Ibis passou 20 anos pra sair. Aí passou um ano, em 2021. Foi nos anos 90, né? Foi. Tá, essa época aí foi a pior época do Ibis aí. Cheguei em Recife aqui em 93 até 99. No esporte você conquistou o quê? Conquistei 4 Pernambucanos e a primeira Copa do Nordeste. Você lembra do time de 94? Lembro, sim. Do goleiro ao atacante, Dário? Jefferson, Givaldo, Adriano, Sandro e Dedé. Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Marcelizinho. Ou Fábio. Você faz parte do grupo mais famoso 94, Sim, do Zap? sim, temos um grupo de 94, é muita resenha, viu? É muita... Você é o que mais fala? Tem euzinho, Adriano, essa turma pega muito no pé de Adriano, né? Adriano, Sandro, Zinho, é muita resenha, é resenha demais. Vocês conseguem manter assim uma amizade mesmo à Sim, distância? sim, a gente teve, acho, 2 a 3 anos atrás, a gente estava começando a fazer alguns jogos no interior, né? Daqui de Pernambuco fizemos em vários interiores aqui. Qual foi o segredo desse time de 94? Porque a gente não conseguiu mais ver, né? Lembra-se de 94, a gente já foi para 2008. Não, o time é muito bom. O segredo é a base. A base. O segredo é a base e jogador do Nordeste. Pô. Cada posição tinha um jogador do Nordeste. Um de Maceió, um de Natal, um de Fortaleza, Adriano de Fortaleza, Zinho de Picuí, eu aqui da Paraíba. Pode olhar, Juninho, Chiquinho da base, né? Givaldo de Panelas. Hoje nós temos... Tinha Lima também, ainda que fazia parte. Hoje nós temos Portugal. Argentino. Você vê, eu ainda digo, o futebol não mudou nada, só é investir na base. A base é que segura o clube de futebol. O Zé Lucas, a gente... Vê aí, Cruzeiro, vê São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Vê o moleque aí que tá no Flamengo, fez gol ontem novo, sim, 17 anos. Então, eu digo novo, sempre, né? todas as entrevistas que eu dou, eu falo sempre, investe na base, a base ali é o acesso do clube ali para chegar no topo. Agora, engraçado, Flávio, debate aberto, a gente tá vendo que o Sport tá com os Lucas aí batendo na porta, tudo indica, do Barcelona. Não é? Um menino que ele foi colocado para jogar, né, no momento certo, na hora certa. O Sport comprou a briga do Zé Lucas, bota ele para jogar, bota ele... Será que não tinha no banco um melhor do que o Zé Lucas? Eu acho que sim. Mas eu acho que a diretoria queria colocar ele para jogar e deu certo. Será que não tem um no Náutico? Tem, claro que tem. Será que não tem um no Santa? Tem, que alguém compre a briga e fale assim, ó, bota esse menino aqui que uma hora, minutagem em campo vai dar certo, vai ganhar confiança. E o Zé Lucas tá aí.
Então. prestes a ir para o Barcelona, viu uma grana muito boa para o esporte e revelando o atleta. Aí os cara me perguntam na rua, tá? E aí o esporte já caiu? Eu caio não, porque tem muitos jogos. Daniel Paulista gosta muito de jogador da base. Mais de 20 jogos ainda. Né? Então, 27 jogos. Então tem muitos jogos, tem muita coisa para acontecer. Igual o Náutico. Náutico vai conseguir, tem possibilidade. Eu acredito muito no trabalho do Hélio dos Anjos, entendeu? Foi meu treinador em 3 clubes, eu sei que ele tem potencial. Porque se ele não tem, ele contrata, coisa e tal, ele tem potencial para colocar o Náutico na Série B. E aí a gente espera também que o Santa Cruz chegue ali, ó, Série B, Série A, porque é um clube com uma torcida dessa, meu irmão. Não pode estar na situação que está, entendeu? Eu torço muito pelo futebol pernambucano. Eu nunca joguei em segunda divisão aqui. Foram 6 anos aqui no esporte. Joguei também no Santa Cruz 1, a primeira divisão. Joguei em 2001, foi Copa João Avelange, joguei também a primeira divisão. Então foi em 7 primeira divisão que eu participei. Então a gente torce que os clubes daqui se organizem, olhem mais para a base, deixe desse negócio de vaidade, os dirigentes, coisa e tal. Pô, investe ali na base, não tem o que fazer não, é só alimentação. E, Não é possível que não tenha um, né? Um que é assim, cara, esse aqui, vamos lapidá-lo, né? Para um futuro. Tem, né? E outra coisa, aqui em Pernambuco, sempre os clubes iam buscar jogador interior, né? Da Paraíba, Rio Grande do Tem Norte, muita gente boa no Nordeste. Ceará, Alagoas, tudo rodava. Tem que colocar esses funcionários aí, os jogadores, pô, entendeu? Para fazer isso, essa lapidação, ir atrás dos jogadores que encontra, coloca ali no clube, dá alimentação, dá Uma estrutura, né, Dário? uma estrutura, exatamente, estrutura para o atleta chegar, né? Ele é nutricionista, baixa alimentação boa, um descanso também, um treinamento, entendeu? Até que ponto, Flávio, a alimentação ela é importante para um atleta de futebol, né, em relação à sua performance? Porque o gasto é muito grande, né, dentro de campo, no dia a dia do treino. Esses meninos da base que não tem uma estrutura, a gente estava conversando antes, Nilcinho, que eles vêm de uma cultura de casa, né? Que não tem todas as alimentações, o café, o lanche, o almoço, o lanche, a janta, a ceia. O descanso não tem também, cara, o descanso, né? Que é Muitos saíram de casa importante. sem comer nada. Você também. rende mais, você quando descansa bem, tem uma boa alimentação, ele sabe disso, você rende mais, entendeu? O descanso também é um treinamento. Porque você não aguenta. Minha experiência como nutricionista, assim, na época que eu entrei no Santa Cruz, foi o primeiro time, né, que eu trabalhei. Primeiro que eu tive um desafio, porque não tinham tantos estudos em relação à suplementação naquela época. 2016. Não tão 2016. longe, né? Não tão longe. Era a época que dizia que creatina fazia mal aos rins. Hoje a gente dá um rins pra comprar uma creatina, né, que tá caro, né? Mudou o negócio. Mudou o negócio, né? E assim, a gente procurava, eu mesmo como estudante, né? A minha ex-professora, fui eu que fiquei no lugar dela, né, no Santa Cruz, a Magdala na época. E era uma dificuldade da gente apresentar um trabalho na área esportiva, porque a maioria dos artigos científicos com suplementação voltado para o atleta era tudo em inglês, mal tinham artigos brasileiros, então a gente não tinha tanto embasamento científico. E hoje a gente tem um arsenal, não só brasileiro, nacional, mas internacionais também, falando sobre suplementação. E assim, encontrar um time, um clube, independente de ser futebol ou não, que tenha uma diretoria, tem uma comissão com a mente aberta. Por exemplo, cada um no seu quadrado, né? Tem um fisioterapeuta, tem um médico do esporte, tem um nutricionista. E aí teve um bate-papo com os fisioterapeutas e eu disse, me dá uma lista aí de jogadores que estão lesionados. E aí eu me assustei com a lista de jogadores que estavam ali fazendo tratamento afastado com lesão. E aí já tinha um estudo mostrando o ômega 3, que é o óleo de peixe, na redução da lesão muscular. E pelo American College of Sport Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o ômega 3 é um dos suplementos carro-chefes para hipertrofia. Porque o ômega 3 ele hipertrofia? Não, ele melhora a recuperação muscular. A inflamação, né? Isso, a inflamação. E aí eu digo, bora testar, né? Como eu tinha parceria com algumas marcas de suplementos, vamos testar a suplementação de ômega 3 e reduzir drasticamente a quantidade de jogadores com lesão muscular. E isso que os fisioterapeutas não sabiam. Então, a importância da equipe multidisciplinar. E o trabalho de formiguinha.
como foi falado aqui, né, alguns jogadores só tinham aquelas refeições mesmo oferecidas pelo clube, não tinham em casa. Mas aí eu tinha que fazer o trabalho de conscientização. Primeiro, né, eu levava eles para uma sala, eu dava uma palestra da importância dos carboidratos, das proteínas, do grupo dos vegetais, que é o grupo das vitaminas, minerais, da hidratação, né? Da hidratação, não só com água. Quando a gente fala da hidratação do atleta, é o uso de isotônicos também. Que tem muito, né? Isso, isotônicos. E também aquela conversa, aquele bate-papo. Por que fulano tá dando tanta cãibra? Porque a gente cresce sabendo que é deficiência de potássio. Mas é muito difícil alguém ter cãibra por deficiência de potássio. Que potássio está na maioria dos alimentos. Geralmente é magnésio, geralmente é cálcio. E quando eu ia fazer a avaliação alimentar, poucos jogadores tinham uma boa alimentação no quesito cálcio e magnésio. A alimentação do brasileiro, por si só, já é deficiente em magnésio. E aí a gente tentava corrigir isso com alimentação e suplementação. E aí, na hora que eu tive o privilégio, né, de viajar com o clube, até então, as nutricionistas eram só mulheres e elas não tinham essa liberdade de viajar porque era um custo maior, porque era mulher, quartos separados, né? Olha o e caos. aí eu tive esse privilégio, né, de pegar o Santa numa fase boa e vivenciar, né, o crescimento do clube, e eu acordava de madrugada para já ver o preparo, porque teve uma época que o Santa foi jogar com um time lá do São Luís do Maranhão. Só esqueci o nome do time. E teve um boicote, colocaram uma bebida lá e todo mundo teve diarreia. Eu lembro desse jogo, você lembra? Sampaio Correia, isso. E eles me avisaram, como eu sou docente, dou aula em faculdade e tenho minha clínica, né? Disseram, Flávio, a gente já comprou tua passagem, a gente quer que você vá para São Luís do Maranhão, porque há anos atrás aconteceu isso, a gente não quer que aconteça de novo, fique de olho lá na cozinha. Fique de olho no preparo, então eu olhava a geladeira, olhava desde a parte de higiênica, né, do hotel lá, da cozinha, e pegava no pé do jogador, ó, bota mais carboidrato aí, bota mais feijão, bota mais arroz, bota mais macarrão. Diminui Individualmente, isso. sempre Individualmente, sempre de olho. E aquele jogador que estava acima do peso ou abaixo do peso, aí eu fazia um trabalho, né, à parte com ele. Mas aí foi uma experiência, assim, ímpar para mim, sabe? Abriu muitas portas e visibilidade também. Né? E foi uma época, assim, eu digo que foi o auge da nutrição esportiva. Existiam poucos nutricionistas esportivos, né? Tinha a Flávia, tinha a Rosidalina, que já passou no esporte, né? Tinha a Rita, que também já passou no Náutico, no Santa também. Então, eu digo que, assim, as nutris que já passaram, que já tinham passado pelos clubes, me acolheram, sabe? E disseram, ó, aproveita, porque tu é homem, tu vai poder entrar em vestiário, tu vai poder viajar com eles, tu vai poder trabalhar com atletas de alta performance. Até isso é ruim para as mulheres. Tem que entrar nos vestiários, tem que pesar o atleta com roupa, sem roupa, as medidas. Hoje tá diferente, sem roupa não, Nilcinho. né? De sunga, né? Não, de sunga, né? Sem roupa, sem geral. Peraí. Se fosse dirigente, ia contratar o cara aqui, que ele conhece. Não, Conhece, o cara aqui tanto é que bom, o é Santa bom. foi campeão da Copa, o último campeão da Copa do Nordeste aqui de Pernambuco. O cara é bom, as palavras dele aí, ó. Já pensou, Dário? É. Mas é a importância de Alta ter um performance, profissional, aqui é alta né? performance. A gente fala tanto de profissionalismo no futebol, de planejamento, é Total. isso, né, Flávio? O mínimo. E hoje, muita gente fala assim, você é nutricionista esportivo? Eu sou nutricionista esportivo, não apenas diplomado, mas porque eu trabalho com atletas também. Porque, na verdade, esse público de academia, hipertrofia, emagrecimento, isso é nutrição estética. Nutrição esportiva é trabalhar com rendimento. Rendimento, quando eu falo rendimento, é alto carboidrato. Nenhum atleta vai ser o top 1 do crossfit ou do campeonato com uma dieta low carb, jejum intermitente ou cetogênica. Vai chegar fadigado. Carboidrato, vai chegar correr fadigado. 1 quilômetro. Né? Então, tem que entender muito bem de fisiologia, né, do esporte, bioquímica do esporte, biomecânica. Né? Então, eu me sinto privilegiado por ter tido essa oportunidade por trabalhar com esses atletas. Tanto é que o Santa Cruz, na época, estava fazendo seleção para algum nutricionista e com 5 minutos, numa reunião, assim como a gente está aqui, o técnico, o assistente técnico, o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico do esporte, eles me contrataram em 5 minutos. E era o Milton Mendes, hein? Né? Não é? Em 5 né? minutos. Não é fácil não trabalhar com o Milton. E eu fui bem sincero, eu nunca trabalhei com time de futebol, mas eu me garanto. E aí, graças a Deus, eu consegui dar conta do recado.
Foi campeão. Aí. Aí, E tá depois o Santa não ganhou mais nada, velho. Que... Volte com seu cominho coloral, por favor, lá pro Arruda. Que bacana, a gente sempre cobra muito, né, assim, os meninos da base quando sobem. É uma outra realidade, né, Nilcinho? Não tem uma boa alimentação, é aquele macarrão com salsicha, é aquele pão básico, né, que, enfim, não tem todas as refeições e acabam com uma performance diferente em campo. Tem que lapidar, tem que cuidar desses meninos que a gente sempre fala, é o futuro, não tem como, Nilcinho, correr. Não tem como. Eu já acompanhei muita coisa, assim, lá no Ibis, né? Falar do Ibis, porque onde eu vivenciei mais esses últimos 12 anos. Já teve época também que o pessoal passou por muita dificuldade lá, e hoje em dia tá bem melhor, assim. Tem todo acompanhamento, tem a base do Ibis e tal. Quem sabe o Ibis aí também vende alguém aí, né? E a gente... Deixa eu dar uma paradinha aqui, Nilcinho, rapidinho, para falar das nossas parceiras, por favor. Porque a gente está aqui no nosso segundo episódio, mas temos duas grandes parceiras que acreditam no esporte, que acreditam realmente na nossa conversa, na nossa leveza, né, levando para vocês tudo o que acontece no futebol e no esporte pernambucano, que é o Clube FPS Esporte, né, que é um conceito diferente de clube, gente. É um clube gigantesco, muito bonito, que vale muito a pena você acompanhar. Tem aí o Instagram, FPS Esporte, vai lá, dá uma olhadinha, e é um conceito daquele moderno que você tanto espera para a sua cidade. Nós temos aqui, viu? E também a Unibra, gente. Faculdade Unibra é nossa parceira, está sempre investindo no futebol, acreditando no esporte pernambucano, e muito obrigada pela parceria de vocês aqui no nosso podcast Além das Linhas. Ô, Nilcinho, Oi. Vamos dar uma respirada rapidinho? Itamar de volta. Eita, gostei. É bom, né? Já conhece o Já time, falei, né? vamos no nosso podcast. Aí ele falou, eu vou. É? Tem que gravar agora à noite o programa. Se vira aí, hein, Clever? O Itamar tá de volta, não dá nem pra ter saído, na verdade. Né? Conhece o time, né? Montou Conhece. o Ele time, saiu porque foi pro subiu. Santa Cruz, né? Não, Ele já foi tava honrar certo. a palavra dele, É, na verdade. exato, falar, honrou, né? E foi, né? Ele falou assim uma vez pra mim, lá no Retro, assim, é um desafio, né, pra mim. Vai que eu chegue lá, não dê certo, fique desempregado, mas eu preciso honrar. E Laércio falou, o problema não é a multa, que o dinheiro eu tenho. É a frase que eu quero pra minha vida, entendeu? O dinheiro não é problema, Nário, lá no Retro. Aí ele vai pegar o time, assim, numa competição nacional, né? Que é a Copa do Brasil, né? Também. Ele vai pegar o filezinho também, né? E o Retrô também não tá tão desesperado ali na zona de classificação, não. Ele ganhou. Mas precisa reagir o quanto Claro, antes, né? claro. Ele tem capacidade, tem competência para poder levar o Retrô a uma Série B. Eu acredito ainda, alguma coisa me disse que o Sport não cai, que o Náutico vai para uma Série B e o Retrô sobe. E o Santa Cruz também. Podemos Eu falar acredito. amém? Amém. Amém. Não, isso é sensacional, Amém. né? Seria algo assim, Eu né? acredito, torço muito pro futebol de Pernambuco para dar O essa Central também viravolta. tá bem, né? O Central também, gente, né? Aí o por Central, favor. esqueci de Central, né? Conheço o treinador, né? O Leandro O Senna. Leandro, inclusive, empreguei aquele cara no 13, quando ele ainda estava jogando. Ele me ligou do nada, coisa e tal, aí como eu tenho contato lá em Campina Grande, no 13 do Campinense, aí coloquei ele lá no 13. A gente pode falar sim que o time do Central, ele tem um craque, mas é um craque que não joga dentro das quatro linhas, é um craque que joga fora, que é o Leandro Senna. Conhece a competição, já foi campeão, né, com a América em 2022, né, da Série D, e arrumou o time direitinho, que foi rebaixado para a Série A2 e hoje está brigando ali. E né, foi uma por mudança classificação. rápida, né? Total. Quando ele chegou, o Central tava lá embaixo, Não, coisa tava e tal. mal, tava muito mal. Você vê que a importância de um treinador num time de futebol eu Mas acho que um treinador que conheça a competição, que conheça os jogadores, coisa que o esporte falhou nos outros treinadores. Total. Não conhecia futebol, né? É pernambucano, não conhecia os jogadores e tá aí nessa agonia na reta E final. depois trocou 6 por meia dúzia, eu não entendi muito bem, não. Deixou me Trocou trabalhar. português cara. por outro, né? Não, agora não, esse não. Na minha opinião, a mudança já era para ter acontecido no Pernambucano, quando foi campeão. Que Perdeu o a final, Sport né? o Sport tava jogando nada. Foi O campeão, Retrô perdeu a engoliu, final, né? Foi campeão e Eu perdeu achava a que já era final. para ter, valeu, foi campeão. Muito obrigado, Pepa. Muito obrigado, tá vai tudo lá. certo. E colocava um O treinador Retrô que jogou muito conheça o naquele clube, jogo. né? O Retrô jogou muito aquele jogo. O Exatamente. Fernandinho acabou com o jogo, velho. Exatamente. Eu acho que já era para ter feito essa mudança, né? Mas enfim, né? A gente não tá lá, a gente tem a opinião da gente. São coisas que acontecem no futebol que o Yuri só tá entendendo agora. Mas agora o Daniel Paulista
Eu tô confiante no Daniel, né? O primeiro jogo do Daniel vai ser no Pode próximo ter dia certeza. 9. Sabe por que existe a energia positiva? Existe a negativa. Então, o torcedor já vai começar a ir para o campo. Não sei se vai ganhar ou perder, mas vai começar a apoiar. Isso já é uma energia, né, É um incentivo, positiva. Ô, né? Dário, mas a gente não pode cobrar da torcida pernambucana, não, hein, Nilcinho? A gente tá vendo aí o torcedor do Náutico indo pro estádio do Sport e do Santa. Eu fui em todos os jogos, de todos os times aí. Eu lá no meu perfil do Insta, eu fui Arage FC, eu faço acompanhamento, né, do Sport, Santa, Náutico. Quando o Ives não tá jogando, né, eu vou ver os outros times. E, assim, tanto o nosso trabalho, todo mundo aqui, o futebol pernambucano tem que ir bem, pra todo mundo ir bem. E, assim, né, a gente vai ficar falando só de derrota, só de notícia ruim e tal, né, de que o Sport tá na zona de rebaixamento, aí o Náutico tá tentando ganhar. O Náutico fez uma festa muito massa, né, Náutico e São Paulo nos Aflitos, aquela avenida lá também, foi muito massa, foi nesse jogo. O Náutico jogou bem, só que o São Paulo já fez o gol logo de início, né, e teve expulsão e tal, assim, um jogo massa, mas em relação a torcida acompanhar, o Arruda tá todo jogo, é tipo... Todo jogo. É tipo todo Copa jogo. do Mundo, pô. Não, tá parecendo Lá Copa no do Arruda, Mundo, se pô. colocar 60 mil, que assim... Porque Só não vai tem uma pro estádio parte não, que- ainda, né? Isso que eu ia falar. Se for 60, vai 60 mil, pode ter certeza. Na honestidade, pode ter certeza, vai 60 Vai sim. mil. Como E diz, outra coisa, você vê, que tem tantos jogos, o Santos, a turma não vai cair, não sei o que, ganhou o jogo fora do Fortaleza, já saiu da zona de rebaixamento. O clima já mudou, então eu acredito, por 2, 3 vitórias, o Sport pode atingir isso aí também, entendeu? Já Tem deu muitos jogos. o Sport tem aí Copa Do do Nordeste. Nordeste, dia 9, contra o Ceará, jogo único em casa. Isso. Aí depois vem aí contra o Joinville, se eu não me engano. Juventude. Perdão, Ó, já é um jogo Juventude. bom pra ganhar, entendeu? É um jogo bom, né? Que É jogo após jogo, não tem jeito. Ele vai fazer um Juventude briga milagre aí. pra não cair. Tá lá embaixo. É Tá um lá time que o embaixo. Sport dá uma reagida, né? É aquele Entendeu? jogo dos desesperados, dos 6 pontos. Né? Mas eu tenho acompanhado o Daniel. O que eu acho mais bacana, você como é jornalista também, Nilcinho, é que o Daniel, ele entendeu a necessidade de abrir os treinos para a imprensa. Sim. Né? A gente acompanhava muitos treinos antes e, tipo, portões fechados. A gente nem acompanhava. Não podia nem pisar no CT, podia né? nem pisar no Tá vendo? CT. Parecia um mistério que rondava ali o CT do esporte, né? Que a gente não acompanhava nada. Depois abria uma vez ou outra, uma segunda-feira pós-jogo. Porque esses caras acham que Né? entendem mais de Não futebol do que pode. todo mundo, entendeu? Eles querem trazer de fora como é que eu posso dizer? Metodologia deles pra cá. Não é assim. Mas aí o clube Não é? também não pode entregar a chave Mas pro treinador. mas entrega. Né? Mas não pode. Mas entrega. Não sei porquê, mas entrega. Só que todos estamos felizes, porque o esporte agora abriu os treinos, pelo menos 2 Pois vezes é. na semana. Né? Então acompanha o treino todo na íntegra, vê, ó, se o Rivera tá jogando bem, o Zé Lucas tá bem. Isso que é o gostoso de Exatamente, debater, a as torcida opções, perto né? dos jogadores, perto do clube, isso aqui tem que ter. Ó, pô, Dário não entendeu? jogou aquele jogo porque tava não sei aonde, então tá difícil, Dário, né? Vem pra cá, né? Dário leva porrada em todo mundo, né, Dário? Raiz. Era meu Jogador estilo, raiz. era meu Caraca. estilo de jogar, né? Eu não te vi Todo jogar, mundo mas eu fala. soube que você tava porrada em todo mundo. Era Ninguém passava estilo no meio de argentino, campo. eu não era desleal, eu chegava junto e os caras respeitavam, entendeu? E na época eu marquei meias, que eu vou falar uma coisa. Tentei marcar. Quem né? foi aquele cara que você já marcou assim? Djalminha, Djalminha. Rivaldo, né? Eu tenho Apenas, o privilégio de somente, jogar né? 10 Apenas. brasileiros, primeira divisão, 10. E eu falando de Louco Abreu aqui né? Eu falando de Djalminha, Louco Abreu, Rivaldo, Djalminha, Ronaldinho Rivaldo, Gaúcho, que Gaúcho. jogou com- Quem é Louco Então, Abreu perto deles? Pelo amor de Deus? Todo time tinha um meia fera. No Grêmio tinha Carlos Miguel, Arilson. Aí lá no Botafogo tinha Sérgio Manuel. No Flamengo nem se fala, né? Aquelas feras todas. Não. O Flamengo parece que nunca teve tempo ruim, né? Pois é, ali era, pra marcar esses caras não era fácil não, os caras eram muito inteligentes. Djalminha foi o pior que tinha. Eu fui marcar Djalminha, fui de vez, ele deu uma caneta, quando eu girei pra pegar ele deu outra. Djalminha é apelação, né? Aí, os caras zoaram demais comigo, mas eu tentei. Quem foi né? aquele parceirão teu, assim, Dário? Rapaz, eu tive muita amizade assim com o Adriano, né, que a gente morou junto, né. Morou Adriano. junto antes dele se transferir pro Celta de Vigo, na Espanha, né. A gente era muito amigo. Mas, pô, os Até caras- vocês foi almoçar com o Adriano outro dia lá na Toyota, não foi? É, Aí a gente pediu almoço, aí o Dário chegou, comeu o almoço de Adriano. Mal assim, alça, Adriano, o que é isso? Ele almoçando. São Mas eram os parceiros Leonardo, Chiquinho, esses caras, até hoje a gente tem aquela amizade de irmão, coisa e tal.
É muito bom isso, né? Isso aí conta muito. Qual a dentro de campo. diferença, Dário, assim, do futebol de vocês daquela época para a época de hoje? O que é que mudou tanto? Eu acho que hoje em dia os caras é mais profissional, né? Você não vê, tipo assim, a gente ganhava jogo com isso. Hoje em dia o cara tá para fazer o gol lá, aí ele tá mais posicionado para fazer o gol e ele não toca a bola. E o cara nem reclama, nem xinga o cara. Eu cansei de aí descer no vestiário e ir pra porrada. Lá no término do primeiro tempo, porque era uma cobrança. Pô. Hoje não tem. Hoje não tem mais isso não, hoje é Tá- mais... a turma perde e tá nem aí, né? Tá nem Assim, aí, se ganhar, ganhou, abraça, vai lá. Mudou muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? E eu acho que mudou pra pior. Pra pior. A gente espera, né? Uma mudança pra melhor, tudo bem, mas mudou muito mais pra pior. Vamos Até observar nível mais de isso, hein, assistir. Nilcinho? É. Observar Até nível de essas assistir os cobranças. jogos, você vê que antigamente era muito melhor. Anos 90, 2000, anos 90. Então, a cobrança era muito grande, pô. Se você tivesse, tipo assim, já indo pro outro lado, querendo ir pra noite ou coisa e tal, a gente chamava o grupo, ó, meu irmão, não é assim não, não vai não. Aqui é tudo cara homem, quer vencer, coisa e tal. A gente veio, isso é uma oportunidade única, né? Eu jogava no 13, vim pro esporte, vê. Eu jogava lá Série C, Série D, né? E aqui eu vim jogar uma primeira divisão, então pra mim era uma oportunidade. Eu não ia deixar quem não queria atrapalhar não, minha vida não, entendeu? Magistério da noite, Dário? À noite não, eu gostava de ir Na pra folga, cá. Agora nem na quando folga. perdia... Nem na folga. Não, quando ganhava eu gostava de ir pra bar, coisa e tal, barzinho assim, esses barzinhos que tinha na época. Sim. Famosinho, picanha do tio Dadá, sei lá, quem era bom. Sim. Ia mais pra bar, né? Quando ganhava, mas quando perdia eu não ia pra minha casa, não saía não. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia o bicho O pega. jogador que tá no. Como era aquele do Tiaguinho, como aquele evento lá, o Tardezinha. Tardezinha. O Samba Recife, né? Não sei o quê. Mas Esses vale, últimos anos. mas eu acho assim que, Não, mas eu digo assim. que vale, né? Tá valendo Não, dentro, né? mas tipo, um dia antes do jogo, né? Ainda tem uma resenha dia dessa, antes né? aí não. Um dia antes do jogo, num pagode, não sei o quê, no Samba É Recife. É jogador raiz, porque no dia seguinte, aí, se ele decide, massa. Se ele faz gol, massa. Mas se se garante, perde, tem que ser é nos garantido. vídeos, né? ó. Denis Marques, de Santa Cruz. Aí gostava da resenha. aí- Gostava. Mas também tem que Mas resolvia, né? Fazia gol, né? Deixa o cara resolver, né? Mas hoje Deixa ele ir. Ele não tá resolvendo? Foi artilheiro várias vezes. né? Romário. Quem é que vai falar de Romário? Me diga aí, Romário. Hein? Mas eu acho que é outra época Edmundo, também, não é vai. não, gente? Será que o corpo aguenta? Aí a gente é que fala tá. da Nos performance. anos 90, Os treinamentos não é a velocidade. Quando eu jogava, realmente não é a velocidade que é hoje, né? Hoje é muito correria, coisa e tal. Os caras não param. É outro nível. Reclama do campo, né? Que o campo é ruim O hoje. gramado né? tá ruim. Antigamente a turma jogava, às vezes tinha, né? Um campo, sei lá, cheio de lama, tudo. Hoje em dia, no Mundial mesmo, você tá vendo aqui, resenha no Mundial. O pessoal reclama que tá quente. Hoje, ontem, essa semana passada, né? Esse vídeo vai lá, tava rolando o jogo do Bayern de Munique. Tava Harry Kane, não sei quem, tudo assistindo o jogo no vestiário, porque não tava aguentando ficar no banco de reserva do campo. Peraí, gente. Meu amigo, não é possível, velho. Bayern de Munique, do massa e tal, do time gigante, mas, pô, a turma botou um telão gigante, todo mundo vestido lá de meião, assistindo o jogo no vestiário, porque não tava aguentando ficar no banco de reserva dentro do campo. Isso não existe, pô. Fala do Mundial rapidamente. Nós estamos lá com o Palmeiras, o Fluminense, Botafogo, e o Flamengo. Os brasileiros não estão fazendo feio no Mundial, né? Concordam? Muito bem, eu achei muito massa. A resenha nas redes sociais em si tem sido porque o campeão da Champions, o PSG, né? Perdeu. Que a turma chega, tá todo mundo com medo, o PSG vai fazer igual ao 7-1, né? Sei lá, vai imitar o goleada, pegou o Botafogo fez Acabou. toda a tática defensivamente e ganhou o jogo. Muito bem. Jogou muito bem, se defendeu muito bem. Aí Chelsea, né? Outro Chelsea, tal, da Inglaterra e tal, não sei o que, campeonato inglês. Perdeu. Deu Flamengo. Então, assim, futebol é aquilo, né? Tem grande chance de Todo ser mundo tem campeão chance. dos brasileiros. E o né? bom é que a gente mostra que tem futebol no Brasil ainda, né? Porque a gente, assim, a nossa seleção não tá bem, então leva como se fosse um recibo do que tá acontecendo no futebol brasileiro, né? É exatamente o ano da Copa, né? Vai ser a Copa do Mundo ano que vem no mesmo local, né? Vai ter a mesma frescurinha do calor, né? Do campo. Você vai ver o jogo no vestiário e vai botar um ar-condicionado no banco de Olha, filho, reserva. quem não é joga no possível, né? Brasil, no Rio de Janeiro, não pode reclamar Não do calor, pode, viu? pode. Por A gente tá em favor. casa, a gente tá Estamos ótimo, em né? casa, né? Ela falou Por da favor. seleção aí, mas você vê, já teve uma mudança de atitude nesse último jogo, né? Eu acredito que a seleção, ele vai fazer um bom trabalho, os jogadores respeitam, ele tá muito acima dos jogadores, né? Vai peitar homem, 5 Champions, ganhou Champions de Então, todos os já- pelo menos o já- respeito já já vai pra existir cima, com o né? treinador. O cara ou joga ou não vai. Eu acredito nisso. O cara chegou, né, pouco tempo. Uma semana Eu antes, já vi né? uma atitude, assim, O segundo jogo, sim.
O segundo jogo, O primeiro exatamente. ainda tava, tipo assim, tô conhecendo aqui o terreno. Peraí. Segundo jogo você vê que já foi diferente do primeiro, né? E tinha pego um Equador que tava em segundo, não foi? Tava em terceiro, o Brasil tava em quarto. E o jogo depois foi, pô, você vê que já mudou do time, né? Já de mudou. marcação e Exato, tal, tem né? tudo, O Vinícius então. Júnior já fez um gol igual jogou igual o Realzão, né? Já rendeu melhor, né? Já Já rendeu lavou mais. aquele negócio do Vini Júnior. Ele já rendeu melhor, então. A turma já tava Você cogitando vê. convocar Neymar, e Ancelotti, Neymar, tu não tá 100%, eu conto contigo, mas tu tem que também seguir a linha, porque Neymar, eu não sei como é que é acompanhamento da vida de Neymar, a gente sabe que as notícias hoje em dia são mais negativas do que positivas, que tá em Kings League, né, tá não sei o que, em evento de poker, não sei o que, massa, você tá no seu tempo livre, pode fazer o que você quiser, mas chega no jogo, aí você, pô, dá 15 minutos, teve uns jogos aí que quando ele voltou, depois de ter uma lesão de LCA, que a lesão de LCA é um ano e pouco, né, sem jogar. Não tem como ter um rendimento físico já do nada. E a turma, pô, Neymar vai voltar, não sei o quê. Aí Neymar, festa, não sei o quê. Aí como é que você Mas se volta? ele não andar na linha, ele não convoca. O Neymar ainda é o craque. É o diferente ainda. Vocês acham? Ou o que pensa. Eu torço que sim. Você acha? Eu acho que ele tem um diferencial ainda. Ah, eu gosto Eu do torço Neymar. que sim, eu Mesmo gosto. as críticas, É o mais habilidoso ainda, né? Mas tem que Claro. estar bem fisicamente, né? Senão... Eu gosto de Casemiro também, sou fã dele. Não, ele é... monstro. Jogava até Volante velho, assim, cara, pô, sensacional. eu lembro a turma dos anos 90, Casemiro jogando. Não, Marcação. mais é pra frente, mais. Não, o nível dele, o a nível jogo de dele. marcação. Ah, tá, entendi. Que é um volante que tá. Tu viu que até ele já tava jogando a turma na lateral, nem aí, marcando, dando porrada. Que no jogo contra a Argentina, 4x1, ele ia ter sido expulso, pô. Ele ia bater alguém. A gente não ia perder pro 4x1 da Argentina, nem a De pau. maneira alguma. E é um cara que põe respeito, né? O adversário, né? O cara, pô, Casemiro, né? Já ganhou 5 Champions também, né? Tem todo o isso. currículo, né? Toda moral, né? O Thiago também lá atrás, enfim. Gente, o que é que você poderia falar para esses meninos que estão começando agora? O que é que os clubes poderiam fazer para tratar esses meninos, lapidarem todos eles? Eu acho que a palavra crucial é comprometimento. De ambas. De ambas. Comprometimento, né? Os clubes têm o maior apoio, né? Principalmente a equipe multidisciplinar, não só o nutricionista, mas o fisioterapeuta, o médico do esporte, né? O psicólogo, né? Dentistas, né? Psicólogo é importante, né? Importante, porque quando um jogador ele não ganha, né? O emocional dele é bastante abalado. E aí De repente isso pode não ganha nada e ganha demais, né? Os pés... Isso pode implicar até na alimentação. Uns comem mais, outros comem menos, entendeu? E aí a gente tem que estar observando isso, né? E como o nosso colega aqui falou, né? Dar mais um apoio à equipe de base, que realmente eu acho que o diferencial é a base. Quando eu era Nutri lá do Santa Cruz, eu cuidava dos dois. Da base profissional. Da base e do profissional. Mas aí eu percebia que não era a mesma qualidade, né? Eu era mais focado no profissional. Né? Dava uma pincelada na base. Não tinha dois Nutris, um fica com a base e um fica com o profissional. Né? Não sei se em algum clube hoje existe isso. Acredito que sim. Mas eu era para os dois. Mas o foco era profissional até mesmo porque o Santa Cruz estava saindo da Série B para a Série A. Quem era aquele que dava mais trabalho? Tinha aquele que dava mais trabalho? Não tinha. Não tinha alguém que dava mais meu trabalho. Marido, meu marido, nossa. Eu acho que ele pegou o Ranieri lá, né? Peguei. Mas tá vendo? Jogador de onde? Da base. Da base. Peguei. E que teve um cuidado muito grande do Santos. Ranieri, eu acho que aquele outro... Tava Keno, Grafite. Renatinho né? também. Renatinho. Renatinho. Era da base também. Aquele Arthur Kaique. O volante, Neno é? João Memo. Paulo. Mesmo. João Paulo. Entendeu? Isso. Mesmo. Olha, era jogador tudo da base. Porque do mesmo jeito que a gente para um carro no posto de combustível e a gente diz assim, né, bota o melhor combustível, a gente não vai querer parar um carro no posto de combustível e dizer assim, bota qualquer porcaria. O carro vai parar lá na frente. Então a alimentação da gente, eu sempre falo, né, a alimentação da gente é o nosso combustível. A gente, quanto melhor, né, o combustível, melhor o desempenho. E aí o clube vive de desempenho, entendeu? De resultado. Então, de resultado. E aí Mas pra ter um resultado tem que ter, né? Pois é. Alimentação. Alimentação. Vamos descobrir qual e o é o Nutri descanso que tá também. no Santa. Vamos derrubar ele. Se eu fosse os caras do esporte, eu levava era ele. Ia na frente. Paulo Garcia. Paulo Garcia é o nutricionista do Santa. Ó.
Yuri, Vai. aí o homem aí, ó. Qual é o nome dele? Paulo, ou você vem aqui no programa, a gente vai derrubar você do Santo, porque o cominho colorado desse homem aqui fez sucesso em 2016. Mas o Sandro tá bem esse ano, o Sandro tá bem esse ano, né? Tá bem, tá O Sandro tá aí, direitinho. tá bem, pô, tá bem o Sandro, pô. O Giovanni tem que ganhar uma forcinha, o Thiaguinho. É. Mas o biotipo também, né? Mas tem o Naldo, tem o esporte. Podia ver um profissional desse. O cara já dá pra ver A que gente o vai cara derrubar o compete. nutricionista. Não, trabalha junto. Mas É, até trabalha agora há junto. pouco a nutricionista do Náutico, né, foi para o esporte e eles estavam procurando nutricionistas. A Não filha sei Leonardo. se- Filha Leonardo. Filho de Leonardo. Eu acho que é, Sim, né, a sim. Pamela? Pamela. Isso, a Pronto, filha aí do foi Leonardo. para Essa reportagem com ela essa Eu semana. até tentei contato com o presidente do clube, mas não tive sucesso. Vamos ligar pra Eu ele. vou lhe Aí ajudar, meu a gente irmão. Vou vai ligar fazer pros esse caras. meio de cama. Vou ligar pro Porque eu Náutico lá. acredito, porque eu acredito, obrigado. Porque eu acredito que não só um nutricionista, eu não sei como é o esquema dos nutris no esporte, porque são vários nutris. Porque tem um que fica com a base, outro fica com o profissional, um viaja, outro não viaja, eu não sei como é o esquema. E tem um que fica com a E produção. ainda tá assim, o esporte, minha né? gente. Fica com a produção. No Santos eu sei que é um nutricionista só, no Náutico eu não sei nem se tá com nutricionista, mas aí na época eu tentei contato com o presidente lá do Náutico, mas Não conseguiu. Não tive êxito. Vamos ajudar, né, Mas Dário? Eu tenho um contato de Eduardo lá, um diretor lá do Vamos Náutico lá. desenrolar essa guerra. Não, sério, eu vou passar pra ele. Vou dizer, ó, fui no podcast, coisa e tal, encontrei um profissional excelente aí, tá indicado, aí ele vai, pode ligar, né? Se não for agora, pode ser outro Isso, ano, né? Isso. Sim, sim. Nilcinho, fuleiragem, FC. Todo dia. Todo Quem dia. gosta de futebol, basquete, eu tô divulgando assim, começo o dia dando bom dia com meu filho, né? Davi vai assistir, beijo filho. Que a gente, desde que o pessoal me acompanhando do Ibis, né? Aí tipo, vou fazer o fuleiragem e tal, que é uma palavra nordestina de resenha, né? Que é muito minha vibe. E fazer essa mistura com esportes, é massa. Aí o fuleiragem veio em 2017 para 2018, né? Acompanhando a Copa fazer a Copa da Rússia na época, noticiando e tal. Aí, já um pouco, quando o Ibis não jogava, né? Aí focava no fuleiragem. Hoje em dia, todo dia tem que falar. Se eu não falar, se eu não postar, tem até gente aqui que me acompanha. Se eu não botar o canal que vai passar o jogo de basquete, de vôlei, de tênis, de tudo, de tudo. E eu e Pedro, eu fico mais doido. Tu acha que eu sou só viciado em futebol, não. Viciado em esporte mesmo, assim. Fui sendo assim com o passar dos anos e gosto. E como a gente trabalha com o que a gente gosta, não tem coisa melhor, né? Não tem. Ele ganha um pouco, mas se diverte, né, Nilcinho? Oxi. Tô ganhando bem. Tô brincando. Tô no lugar errado, então, Tô cara, pelo brincando, amor de Deus. Tô brincando. Posso ter meu currículo com você? Vamos embora, a gente trabalha junto. É. Mas assim, todo dia o pessoal me pergunta, vai passar jogo aonde? Aí eu já digo, porque hoje em dia a gente vai ver jogo, tem ESPN, aí tem Google Play, aí não sei o que, um monte de streaming, né? Tanto de filme, né? De quem gosta de filme, série e tal, tudo. Só que de esportes é pior ainda. Aí tu vai ver jogo aonde? Aí Casé TV, não sei o que, né? E tal, SBT, né? Passa Libertadores e tal. Obrigado, então, tá? Copa do Nordeste, né? Então assim, o povo já me vê na rua, já me pergunta, pô, vai passar o jogo aonde? Oxi. Assim, agenda esportiva. Aí eu vou, mas é pior que eu tenho assim, é muito massa, velho. Aí todo dia falando de futebol, falando de esportes, incentivando a turma, quem tá começando também na área de jornalismo e publicidade também a seguir esse caminho. O Fuleiragem de hoje já tem mais de 500 mil pessoas, assim, audiência. Compartilha a gente lá, por muito, favor. Vamos compartilhar, depois a gente for sair os cortes, vídeo, tudo certinho, a gente faz. A gente precisa de seguidores no momento. Vamos nessa. Não é divulga isso não, eu não tenho essa frescura não. O povo, que Por favor. começa a ganhar as coisas aí, se esconde e tal, não divulga ninguém. Não, eu não tô isso não. Nilcinho é muito parceiro. Participo de tudo, não me escondo, também não me envolvo em polêmica. Se tem a turma que trabalha com internet que gosta de viver de polêmica, não me inclua, não vou. O negócio é futebol e torcer pra futebol pernambucano ir bem, pro nosso trabalho ir bem. É verdade. Se a gente tá passando vergonha aí, pô, Fortaleza nas oitavas da Libertadores, porque um dia não pode chegar, já que o Sport subir tá mais perto, o Santa sair da D, que é um inferno, sabe? É um inferno a D. Eu sinto muito. Tá mas perto, Nilcinho, vai sair, por favor, o Náutico vai da sair. C, Retrô, Central e tal, assim, torcer pros times pernambucanos irem bem, pra não ficar só... Pô, porque a turma... Outra uma coisa assim que a turma pergunta muito no Insta, na rede social, tanto no Ibis quanto no Fuleiragem, é porque tu não tá falando muito de Pernambuco. Pô, velho, o Bahia, eu vou falar Nordeste, Claro. Bahia voando. Tem coisa lá com o City. O Fortaleza nas oitavas da Liberta. O Vitória e tal ganhou, subiu. Ceará, Aí ao mesmo tempo Mundial. Aí a gente começa a falar dos times daqui, do Flamengo, Botafogo, Fluminense e tal, Palmeiras e tal. Quem gosta Fala de esporte, dá uma geral em tudo, De Nilcinho. tudo. Por favor. Então acompanha lá a Fuleiragem que Fuleiragem. você não vai se arrepender não. Você gosta demais. Me trouxeram uma bola bem pequenininha aqui de tênis, vocês viram?
O Kleber me chamou pra jogar. Se for esse Bem tênis aí, eu vou, discreta, viu? assim. Eu falei, Essa aí a gente acerta na raquete. Vamos colocar no cenário algumas coisas diferentes. Aí, Cleber trouxe uma bolinha bem simples de tênis. Eu disse, que bom! Se eu errar nessa aí na Muito legal, raquete, eu você desisto. gostou? Tamanho dessa bola. Muito, vai ficar aqui Imagina a sempre. raquete. Meu né? amigo. Nossa, imagine um atleta. Nossa, adorei. Tá, gostei. Vai ficar aqui, né? Aqui, ó, as redes sociais aí, ó. Ó, Aí, tá vendo? por favor, bota aqui nossas parceiras. Cadê elas? Vão aparecer, por favor. Sigam nossas redes sociais. Essa aqui é a mera apresentadora que vos fala neste momento. Além das linhas aqui, FPS Esportes, novo conceito de clube, por favor. Muito obrigada pela parceria. O Nibra, Centro Universitário Brasileiro. Muito obrigada, Lala. Beijo grande. Né? Olha aqui, ó. Ele é o segundo maior centro universitário do Nordeste. Obrigada pela parceria, de verdade. Estamos crescendo cada vez mais. Gente, esse foi o nosso segundo episódio aqui no Além das Linhas. Espero que vocês tenham gostado bastante. Uma hora falando, resenhando, conversa boa, leve sobre o nosso esporte, sobre o futebol pernambucano. Certo, Nilcinho? Certo. Volte mais vezes. Oxi, tamo junto. Obrigada. Conta comigo. Obrigado. Adorei sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vai sair até empregada daqui a pouco. Por favor. Dário, Prazer. por favor, o óculos, antes de finalizar. A gente, claro, tem que Rapaz, trazer Adriano aqui no programa. Ele vem. Ele vem. Estranho ó, esse, pai. Dá Outro um alô nível. ali, Que é isso, ali, hein? por favor, dá um alôzinho ali. Nossa, Dário, você não existe. Tom Cruise Obrigada. Nordeste. Tom Cruise. Gente, beijo grande. Esse é o nosso Além das Linhas dessa semana. Ó, próxima semana, toda segunda-feira, né, Kleber? Toda segunda-feira, às 14 horas, tem um novo episódio pra você, feito com muito carinho, muita responsabilidade e com, ó, feras que entendem realmente do nosso esporte, do futebol pernambucano. Beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.